é que ele sempre ocorre no momento presente e livre de julgamentos. Sob essa perspectiva, pode entender que, ao estarmos absortos em pensamentos, perdemos as experiências vividas no momento presente. Além disso, não se pode desfrutar de algo quando estamos julgando. Aceitação, ação comprometida e mindfulness são antídotos para o modo como pioramos os problemas, resistindo à experiência desagradável. Esses programas de mindfulness oferecem uma grande quantidade de exercícios que podem ser trazidos para a terapia individual por clínicos hábeis. Por fim, trata-se de uma habilidade que pode ser treinada e exercitada, como qualquer músculo do corpo, pois depende de sinapses que podem se fortalecer com a repetição. Logo, conclui-se que com a prática de mindfulness conseguimos orientar melhor a nossa atenção. Mas afinal, quais são as suas aplicações? O mindfulness é aplicado nos mais diversos contextos, seja para se conhecer melhor, seja no tratamento de transtornos, para lidar com estresse e sentimentos negativos, ou no desenvolvimento da concentração. Portanto, o profissional que propõe essa prática como ferramenta terapêutica deve ter em mente que se trata de um exercício inerente à realidade do paciente, tendo que adaptá-la às crenças e aos limites do mesmo. Além, claro, de que o terapeuta tenha, no mínimo, alguma experiência prática com mindfulness. A título de curiosidade, é que acerca dos programas de tratamento baseados em mindfulness, existem várias vertentes, dentre as quais destacam-se 4. A primeira é a redução de estresse baseada em mindfulness. A segunda é a terapia cognitiva baseada em mindfulness. A terceira trata-se da terapia comportamental dialética. E por último, a terapia de aceitação e compromisso. Não iremos aprofundar nem abordar nenhuma das 4, mas é interessante notar que essas vertentes são muito utilizadas no contexto clínico. Sobre a sua aplicação para o tratamento de depressão, um estudo realizado em Portugal averigou o que já permeava o imaginário coletivo desde os primeiros momentos da pandemia, que haveria um aumento no número de casos de ansiedade, de estresse e de depressão, até mesmo em jovens universitários, população supostamente menos suscetível aos efeitos deletérios da doença relacionada ao vírus SARS-CoV-2. Sob essa perspectiva, o mindfulness pode reduzir os sintomas da depressão e sua propensão de desenvolvê-lo. Estudos recentes demonstraram que, em sua forma disposicional, ele protege contra a depressão porque está associado à regulação do afeto e à autoaceitação. E que aqueles com pontuações altas em mindfulness são menos propensos a permitir que cognições negativas se desenvolvam em afeto depressivo. E que, além disso, ele pode reduzir os autojulgamentos negativos que estimulam a ruminação e aprofundam o sofrimento emocional. Ainda, há evidências suficientes para crer que o treinamento em mindfulness diminui a ruminação, melhora a regulação do afeto em pessoas com transtorno depressivo e pode ajudar a diminuir o estresse. Uma curiosidade é que a reatividade emocional em adultos, durante e após assistirem filmes tristes, foi consideravelmente reduzida para praticantes de mindfulness. Mas afinal, como essa técnica pode realmente ajudar? Existem diversas explicações sobre o porquê de sua eficácia. Uma dessas está relacionada com o enfrentamento do sofrimento emocional, possibilitado pela aceitação, exercitada com mindfulness. Por exemplo, um paciente, ao invés de ruminar sobre algum pensamento ou detestá-lo, aprenderá a enfrentar esta ideia, aceitando-a e procurando entendê-la. Sobre a ansiedade, podemos pensar que, desde os primórdios da humanidade, o ser humano teve que lidar com sentimentos de medo e ansiedade para sobreviver, pois ambos eram e são úteis para sinalizar em quais ocasiões devemos lutar ou correr. Entretanto, após eras de desenvolvimento, deixamos de lutar constantemente por nossas vidas
o que acarretou em uma vida muito mais tranquila, entre aspas. Em contrapartida, esse mecanismo responsável pelas respostas fisiológicas do corpo ao perigo continua presente, porém agora desencadeado por outros perigos. Nos dias de hoje, é comum que o nosso organismo processe situações de perigo não real, como a disputa por um cargo no emprego atual, por exemplo, da mesma maneira que o fazia quando nossos ancestrais se deparavam com animais ferozes, aumentando a frequência cardíaca, deixando-nos alertas e preparando-se para a fuga. Pois imagine que você nasceu há 10 mil anos atrás e que se encontra no meio da selva durante a noite, sem conseguir enxergar nada além da ponta do seu nariz. É natural crer que, provavelmente, seu corpo estaria em estado de alerta, apresentando sinais e sintomas citados anteriormente. E é exatamente por esse motivo que nós nos sentimos ansiosos. Quando nos deparamos com situações de não sobrevivência, porque nosso cérebro não é capaz de discernir perigo real do não real. Nesse sentido, o Mindfulness também nos serve como possível tratamento, visto que ele propõe uma reinterpretação de pensamentos e sentimentos. Por surgir ao pensarmos constantemente no momento futuro ou em fatores que fogem ao nosso controle, a ansiedade pode ser enfrentada ao nos religarmos ao momento presente. Dito isso, as ideias e costumes budistas tiveram grande influência para a nossa concepção de terapias que tratassem da ansiedade e que foram embasadas em Mindfulness. Para muitos psicoterapeutas, o budismo foi fundamentado sobre o Mindfulness, justamente por buscar maneiras de se aliviar do sofrimento da vida, além de valorizar a investigação empírica. Buda, historicamente retratado como um humano que buscava descobrir maneiras de aliviar as dores emocionais, atinge o caminho para a liberdade e, em algum momento depois, decide passar essa sabedoria adiante. Dessa forma, ele esforçava-se para transmitir o seu conhecimento de modo mais simples possível. Inclusive, seu primeiro sermão possuía 4 nobres verdades. A primeira era a condição humana envolve sofrimento. A segunda era que o conflito entre como as coisas são e como desejamos que elas sejam causa sofrimento. A terceira, o sofrimento pode ser reduzido ou mesmo eliminado mudando a nossa atitude em relação à experiência desagradável. A quarta afirmava que há 8 estratégias gerais, o caminho óctuplo, para acabar com o sofrimento. Como é possível observar, há muitas semelhanças com tudo que já foi dito até aqui sobre Mindfulness, especialmente acerca das ideias de ressignificar sentimentos e pensamentos. Outro fato interessante é que o Mindfulness pode ser associado a outro estado muito comum em atletas de alto rendimento, o estado de flow. Na verdade, o Mindfulness pode ser entendido como uma ferramenta para alcançar-se o flow. Mas antes de explicar essa máxima, vamos entender o que é o estado de flow. O flow, ou fluxo, é definido como um estado mental de completa imersão numa determinada tarefa, em que o indivíduo consegue dirigir níveis ótimos de atenção para ela. Nessa condição, experiencia-se uma sensação de prazer e foco absoluto no que se faz. Portanto, deduz-se que, ao conseguirmos direcionar nossa atenção conscientemente, não focando em aspectos irrelevantes da tarefa e aliando isso tudo à realização de uma atividade que nos proporcione prazer, característica do flow, temos todas as peças para alcançar o estado de fluxo. Um exemplo prático disso pode ser visto em atletas de alto rendimento, como por exemplo o Stephen Curry. Passaremos um vídeo sobre algumas de suas performances para que vocês possam observar como, na prática, o fluxo ocorre e como ele depende muito da concentração. Curry splits the defense behind the back, fires a three. Oh, he puts it in! What a spectacular move! That could be the greatest move I've ever seen live. No, I'm being serious. Stephen Curry, just a spectacular move here. Somehow holds on, fires up the three. Chance to tie it here for Golden State. Curry's got it. And Curry will let it go for three, comes up short, offensive rebound, Curry again, and Curry hits a three!
It's amazing. It is amazing what Steph Curry can do with a basketball. Warriors trying to walk down the Clippers here in the first half. On a 12-4 run. Curry inline shakes Paul out of his boots and hits a fallaway jump shot. Takes it out under the basket and suddenly goes 2 times behind his back. 1, 2. Paul goes down. Curry knocks down the jump shot. This guy is something special. McGee's got his own miss. Tried to spin, stripped to the ball by no. Curry. Pass to Durant, who tomahawks it home. Look at this pass right here by Steph. Beautiful, I mean, in traffic, not even really looking at KD, understanding he's ahead. Look, he throws it and then turns the other way. This is game 1, Western Conference semifinals. As Curry does his magic, gets by Gobert and scores. With that Curry flair. Steve Smith, take note. Top 5 plays under the rim candidate right here. Steph on the sideline at 7, at 5, at 4. Curry to win.